Capítulo 2. O sargento Sekio Takagi sabia, simplesmente sabia, que tinha de haver algum padrão no método do estrangulador. Como ele selecionava suas vítimas, como se aproximava o suficiente para matá-las, sem que gritassem por socorro. Ele decidiu começar pelo princípio. A primeira vítima foi uma dona de casa. Sekio foi até sua casa. O marido abriu a porta. Parecia que não dormia fazia dias. O que deseja? Sekio mostrou sua identificação. Sou o sargento Sekio Takagi, da Polícia Metropolitana. Podemos conversar por alguns minutos? É sobre o assassinato da minha esposa, não é? Entre. Ele levou Sekio para a sala de estar. Não sei por que alguém poderia querer matá-la. Era uma mulher maravilhosa, não tinha inimigos. Devia ter pelo menos um inimigo. Só pode ter sido um maníaco. É uma possibilidade, admitiu Sekio. Mas temos de investigar todos os aspectos. Ela brigara com alguém nas últimas semanas? Não. Recebeu telefonemas ou cartas estranhos? Não. Até onde sabe, ninguém a ameaçara? Não creio. Todos a adoravam. Você e sua esposa se davam bem com os vizinhos? Claro, éramos amigos de todos. O homem se tornava visivelmente mais transtornado a cada pergunta. Sekio decidiu não pressioná-lo. Não havia mais informações que pudesse obter ali. Talvez o homem estivesse certo. Devia ter sido mesmo um maníaco. Sekio foi à casa da vítima seguinte. Era uma professora que morava com os pais, os quais não puderam esclarecer coisa alguma. Todas a amavam, disseram a Sekio. Por que alguém a mataria? Era o que Sekio tentava descobrir. Sua filha não tinha inimigos? Não. Sekio resolveu visitar a escola onde a mulher dava aula. Falou com a diretora. Estou investigando o assassinato da senhorita Templeton. Foi uma coisa horrível. Tem alguma ideia de quem poderia querer matá-la? A diretora hesitou. Não. Sekio percebeu a hesitação. Ia dizer alguma coisa. A diretora ficou embaraçada. Eu não deveria falar. Qualquer coisa que souber pode ser útil. Na verdade, a senhorita Templeton vinha tendo problemas com o namorado. Queria romper o relacionamento e ele se mostrou difícil. Ao falar em difícil, o que exatamente está querendo dizer? Ele a agrediu. Era um homem violento? Era sim, tinha um temperamento agressivo. Muito obrigado pelas informações. Sekio tornou a procurar os pais da senhorita Templeton. Fale-me sobre o namorado da sua filha. Ralph Andrews. Não era mais seu namorado, ela o largou. Ao que me disseram, ela ainda se considerava namorado. É possível. Tenho de lhe perguntar uma coisa. Senhorita Templeton, acha que Ralph Andrews é capaz de matar alguém? Houve uma pausa prolongada antes de dar resposta. É sim. Ralph Andrews era mecânico. Sekio encontrou trabalhando numa oficina na Mont Street. Andrews era alto, ombros largos, braços musculosos. Senhor Andrews? O que quer? Sekio identificou-se. Quero conversar sobre o assassinato da senhorita Templeton. Ela merecia morrer. Prometeu casar comigo e depois mudou de ideia. Foi por isso que a matou? Quem disse que a matei? Não foi você? Não, deve ter sido outro namorado que ela chutou. A senhorita Templeton tinha outros namorados? Provavelmente. Você é o detetive. Por que não descobre? Sekio não gostou da atitude do homem. Tinha a impressão de que ele era bem capaz de matar alguém. Senhor Andrews,
onde estava há 5 noites quando a senhorita Templeton foi assassinada. Participei de um jogo de cartas naquela noite. Tínhamos um encontro marcado, mas ela cancelou e fui jogar cartas com a turma. Quantas pessoas jogaram? Eu e mais 5. Pode me dar seus nomes, por favor? Claro. Sekio Takagi anotou as informações, mas tinha um pressentimento de que seria perda de tempo. Andrews jamais conseguiria recrutar 5 testemunhas para mentirem por ele. O homem devia estar dizendo a verdade. E Sekio tinha razão. Os outros confirmaram que se encontravam na companhia de Andrews naquela noite. Portanto, ele nada tinha a ver com o assassinato. Sekio voltara ao ponto da partida. Verificou se as outras vítimas se conheciam, mas o resultado foi negativo. Verificou se frequentavam o mesmo salão de beleza ou tinham o mesmo médico. Tudo deu em nada. Parecia não haver nenhuma ligação entre as mulheres. Quando retornou ao seu escritório, o sargento Sekio Takagi encontrou um grupo de repórteres à espera. Soubemos que foi designado para investigar o caso, disse um deles, um tipo antipático chamado Billy Cash. O que está fazendo para descobrir o estrangulador? Há muitas pessoas trabalhando no caso e temos feito o possível para encontrá-lo, respondeu Sekio. Não é muito jovem para cuidar de um caso tão importante? A idade nada tem a ver com a competência, disse Sekio incisivo. Ele não gostava de falar com repórteres. O caso vinha tendo muita divulgação. Sekio entrou em sua sala e chamou o detetive Blake. Daqui por diante, você trata com a imprensa, disse ele. Não quero falar com os repórteres. Certo, eles podem ser muito impertinentes. Não me importo com isso. Apenas não quero deixar todas as mulheres da cidade alarmadas. A situação já é bastante ruim sem isso. Ele bateu com o punho na mesa. Quero descobrir esse louco. Para um louco, ele é bastante esperto, comentou o detetive Blake. Não temos a menor ideia de quem é, aonde mora ou por que matou aquelas mulheres. Quando soubermos por que ele só mata quando chove, então descobriremos muito mais a seu respeito, garantiu Sekio. Era difícil para Sekio Takagi compreender como alguém podia matar, e ainda mais difícil entender como alguém era capaz de matar mulheres inocentes. Sekio, filho de uma família feliz, tinha 3 irmãs, pai e mãe amorosos. A família fora primeiro para os Estados Unidos e depois se mudara para a Inglaterra. Sekio lera sobre a Inglaterra a fim de conhecer alguma coisa sobre o país onde ia viver. Os britânicos e americanos eram muito diferentes uns dos outros. No século XVIII, a América pertencia à Inglaterra, que na ocasião dominava grande parte do mundo. Suas colônias incluíam a Austrália, Índia e América. A América era povoada por pessoas que haviam fugido de seus países em busca de liberdade religiosa. Os americanos eram muito independentes. O rei Jorge, da Inglaterra, tinha muito pouco respeito pelos americanos. Como enfrentava um problema de escassez de dinheiro, o rei resolvera aplicar uma taxa sobre o chá. Assim, quando os americanos receberam chá da Inglaterra, teria de pagar mais caro. Ao tomarem conhecimento do novo imposto, os americanos ficaram furiosos. Um carregamento de chá chegou ao porto de Boston. Em vez de pagarem a taxa, os americanos jogaram todo o chá no mar. Foi o início da Revolução Americana. O rei George teve um acesso de raiva ao ser informado. Mandou suas tropas para a América a fim de dar uma lição nos colonos. Mas os americanos, embora tivessem armas inferiores, derrotaram os soldados britânicos e declararam sua independência da Inglaterra. Foi dessa maneira que a Inglaterra perdeu uma de suas mais ricas colônias, e tudo por causa de uma taxa sobre o chá. Sekio achava essa história fascinante. Notou que havia muitas diferenças entre britânicos e americanos. Os americanos pareciam mais acessíveis e cordiais, até os conhecê-los bem. Os britânicos eram fechados e retraídos. Até mesmo a língua era diferente. Sekio logo constatou. O que na América se chamava de elevator, um elevador, na Inglaterra era lift. O capô de um carro era hood nos Estados Unidos.
e Bonnet, na Inglaterra. Nos Estados Unidos, batatas fritas eram potato chips, enquanto que na Inglaterra eram crisps. Um caminhão de entrega era delivery truck nos Estados Unidos e van na Inglaterra. Eram muitas as diferenças. Sackville gostara muito dos Estados Unidos e também gostava da Inglaterra, mas não apreciava o tempo na Inglaterra. Nos Estados Unidos havia verões quentes, com o sol brilhando nos meses de junho, julho e agosto. Na Inglaterra fazia frio durante o verão e ainda por cima chovia bastante. E ao pensar em chuva, ele se lembrou do estrangulador. Será que o homem alguma vez amara alguém? Fora espancado quando menino? Odiava a mãe? Alguma mulher deve ter feito algo terrível com ele e por isso se vinga agora em todas as outras. Ele encostou-se na cadeira, pensou no assassino. Ninguém jamais vira seu rosto. Não havia qualquer descrição. Ele seguia suas vítimas, matava-as e parecia desaparecer em pleno ar. Não deixava pistas no locais dos seus crimes, absolutamente nenhuma. Não é de admirar que os jornais estejam protestando, pensou Sackville. Até agora, o assassino fora muito esperto. Havia um mapa da cidade numa parede da sala designada para Sackville. Alfinetes haviam sido espetados no locais dos crimes. Dê uma olhada, disse Sackville. Nota alguma coisa? Seu assistente, o detetive Blake, franziu o rosto. Os alfinetes formam um círculo em torno de Whitechapel. Whitechapel era um bairro pobre de Londres, com as casas e prédios velhos em ruínas. Talvez o assassino more por ali. Talvez conhecesse suas vítimas. Sackville Takagi decidiu visitar Whitechapel na esperança de encontrar alguma pista do assassino. Ele circulou pelas ruas no carro da polícia sem identificação, tentando adquirir uma impressão do lugar. Era ali que o assassino residia, ou apenas ia a Whitechapel para escolher suas vítimas ao acaso. Sackville Takagi e o detetive Blake passaram bastante tempo percorrendo as ruas, passando por lojas de móveis, floristas, mercearias, uma loja de ferragens. O que estamos procurando? Perguntou o detetive Blake. Era justamente esse o problema. Não sei. Sackville esperava que a visita ao bairro onde as vítimas haviam morrido lhe proporcionasse alguma inspiração, mas não viu nada suspeito. Não havia nenhuma pista do assassino. Como podia encontrar um homem sem rosto, anônimo, numa cidade de milhões de habitantes? Precisaremos de muita sorte, pensou o sargento Takagi. Talvez ele se torne descuidado, cometa algum erro, mas a verdade era que, até aquele momento, o estrangulador fora esquivo demais para ser apanhado. Talvez ele já tenha matado o bastante, sugeriu o detetive Blake. Talvez tenha ido embora e os assassinatos acabem. Começou a chover. O assassino estava prestes a atacar de novo.